Pai bendito, com o coração feliz, com o coração prazeroso, eu ocupo este lugar, Senhor, que é dado aos homens que o Senhor concede misericórdia, e me sinto muito feliz de ter sido chamado por Ti, um homem falho, necessitado de Tua graça e misericórdia, mas que o Senhor tenha agraciado, ó Pai, e que nesta noite Tu possas ser conosco e nos dar, Senhor, porções de Tua palavra, que ela possa ser aberta e introduzida aos nossos corações, porque os nossos corações já se encontram abertos para recebê-la. Deus, te agradeço então, Senhor, por mais esta oportunidade, que esta igreja, que eu me incluo, membro dela, a igreja de Deus, possamos sair daqui, Senhor, como diz o pastor, regozijando, porque algo aconteceu em nossos corações. Te agradecemos, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra. É um prazer estar aqui outra vez, porque estive na terça-feira. Vamos abrir em Gênesis e em Efésios. Estive aqui terça-feira ministrando para a igreja, Gênesis 2 e Efésios 5. Quarta-feira? Obrigado. Quarta-feira. E é um prazer estar de volta. Aqueles irmãos que não encontramos aqui na quarta-feira, é um prazer estar com vocês. Me sinto honrado de estar ao lado do vosso pastor. Sempre que eu posso, procuro estar conversando com ele, estando presente, fazendo-se presente na vida dele, porque ele tem tido algo de Deus para nos ajudar. Então é um prazer, trago saudação da igreja que está em Sete Lagoas a todos os irmãos, e esperando vê-los ou lá, ou quando encontrarmos outra vez. Então vamos ler primeiro a escritura que está em Gênesis. Vamos começar no versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe ao homem, e disse ao homem: essa é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e à sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Agora Efésios capítulo 5, no verso 31. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Desculpa, eu tomei o segundo versículo, vamos tomar o 31 primeiro. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Agora sim o 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Fecha seus olhos apenas por um instante e continue com seu coração aberto. Tu és santo, santo, outro não há como tu. Tu és santo,
glória a ti, meu Senhor. Tu és santo, santo, outro não há como tu, aleluias. Tu és santo, santo, glória a ti, meu Senhor. Cantarei a ti, Senhor, cantarei louvor para sempre, amando-te profundamente. Na tua glória estou perto do trono, encontrei meu lugar. Tu és santo, santo, outro não há como tu. Outra vez, tu és santo, tu és santo, tu és santo, santo, glória a ti, meu, glória a ti, meu Senhor. Cantarei louvores a ti, cantarei louvor para sempre, amando-te profundamente, amando-te profundamente. Na tua glória estou perto do trono, encontrei meu lugar. Aleluias. Podei vos assentar, irmãos. Como já foi publicado o título da mensagem, nós vamos falar desta porção dobrada que só pertence à noiva. Na mensagem acusação, o profeta diz que os eclesiásticos, os religiosos, eles têm apenas uma parte, mas eles não têm a outra. Na mensagem Cristo Mistério de Deus Revelado, ele diz que o plano da redenção é um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que o mundo os tem todo confuso. Por isso eles não têm a imagem exata das coisas. Tudo o que acontece na vida de um profeta não é por acaso ou por coincidência. Acontece para ser deixado como exemplo ou como tipo. E vocês se lembram, vocês já leram, já ouviram o pastor citar, quando o profeta conta daquela experiência dos chineses que vieram, montaram uma lavanderia nos Estados Unidos e não sabiam ler, escrever. E eles pegavam um pedaço de papel, quando aquela pessoa trazia sua roupa para deixar ali, para eles fazer o serviço, ele então rasgava um papel e dava à pessoa. E a pessoa ia embora com aquele papel. Quando ela retornava para pegar sua encomenda, ele pedia o pedaço de papel e procurava aquele papel que se encaixasse. A pessoa tinha que ter a outra parte. E nós vamos ver, no decorrer da mensagem, que para nós foi prometido então uma porção dobrada. Uma porção dobrada é parte de um, mais outra parte. E nós vamos ver que ela foi prometida, mas foi exigido
pela Escritura um requisito para que então pudéssemos alcançar essa porção dobrada que pertence a nós. O mundo não tem direito. Isso foi prometido a nós, foi deixado em segredo, para que o mundo não encontrasse. Para que quando viesse ao seu tempo, ele usaria um profeta. E esse profeta revelaria o segredo do quebra-cabeça de duas partes. Já imaginou você um quebra-cabeça de duas partes e o mundo não sabe como montar? Mas eu queria pedir um diácono, por favor, que trouxesse, tem como trazer aquele quadro da nuvem que está lá atrás? Eu acho que foi aqui mesmo que eu vi um quadro da nuvem. Não, não é esse, é o outro lá mesmo. Eu acho que foi aqui. Um quebra-cabeça de duas partes, que o mundo não sabe como montar. Tão simples, mas precisa ser revelado aos profetas. E só consegue montar quem recebe um profeta em qualidade de profeta. Porque então você recebe o galardão de profeta. E um dos galardões de profeta é conhecer o segredo de Deus. Entrar na mente de Deus. Na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, no parágrafo 102 ele diz, ele tinha um mistério que no qual, pode deixar ele aqui no cantinho por favor, ou aqui atrás, que ele estava tentando ir a realizar. Aí ele diz, então vamos entrar agora na parte profunda da mente de Deus. Um homem, um simples mortal entrar na mente de Deus? Não, o próprio Deus estava de pé para falar do seu segredo. Então, os tipos, diz o profeta da mensagem, o terceiro selo, que eles são dados para que nós possamos ver a imagem exata das coisas. Ele diz assim, se você tomar um tipo, você vai se dar bem. Porque os tipos esquadrinham as escrituras e você tem a visão de todo o quadro. Qual quadro? O quadro da redenção. O quadro do casamento, da união invisível. O quadro da porção dobrada. Nós podemos ver pelas escrituras que os tipos nos dão uma certeza de que as coisas que estavam no futuro estão sendo exatamente como foi escrito na Bíblia Sagrada. Se nós tomarmos aqui Enoque como um tipo da noiva, que é transladado, o profeta diz que Noé era contemporâneo e ele foi tomado como os judeus, que vão passar pela grande tribulação, mas Enoque foi transladado, alcançou testemunho e foi transladado. Ele também aplica o tipo de Noé como a noiva, dentro de uma mensagem chamada arca, quando o mundo fica sem misericórdia e a misericórdia continua dentro da mensagem. Quando nós tomamos Boaz como um tipo de Cristo, para restaurar as terras, a Noemi, a igreja velha, ele restaura a igreja velha, suas terras, em 1948, mas em 1965 ele escolhe uma noiva, se chamada Esther, para ele poder se casar, porque ele havia divorciado da sua antiga esposa, Vasti ou Vasti. Ele diz na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 211, que ele, quando se aproximou dos pentecostais, ele queria uma parte mais profunda com eles. O profeta chega a usar esta expressão, ele queria um ato sexual espiritual, mas eles o recusaram. Eles quiseram ficar apenas com os presentes, mas Esther, você pode observar que ele pregou o casamento e divórcio em fevereiro de 65, quando ele divorciou dos pentecostais. E em abril de 65, 2 meses após, ele sobe no púlpito e prega escolhendo uma noiva. Ele estava à procura de uma virgem. Aquela pura,
aquela que lemos aqui em Efésios capítulo 5, que seria irrepreensível, a noiva eleita, a esposa dele. Quando nós tomamos então esses tipos, ele nos dá segurança para caminhar na palavra, na imagem das coisas exatas. Nós vemos que Paulo aos Hebreus, capítulo 10, no versículo 1, nos dá esta segurança. Ele diz: o Velho Testamento, a velha aliança, é apenas sombra das coisas futuras. O que virá, você lê no Velho Testamento e você vai encontrar a imagem exata. Quando ele, falando ali aos Hebreus, capítulo 9, tentando fazer com que os hebreus entendessem, os judeus entendessem, que aquele tabernáculo, aquelas medidas, todas aquelas ofertas exigidas do homem para a construção do tabernáculo de Moisés, era apenas sombra da imagem do tabernáculo vivo que andaria no meio deles. Amém. E ele esteve um dia andando no meio deles e eles não viram. Por isso eles o crucificaram. O profeta, na mensagem com a atração sobre a montanha, ele diz: por que eles o crucificaram? Porque não souberam o identificar pelas Escrituras. Ontem, quando nós estávamos ministrando ali em Cascavel, nós citamos algo a respeito concernente a isso. Há uma escritura do dia, há um maná do dia. Toda a Bíblia é a palavra, mas na mensagem Acenda a Luz, o profeta diz no parágrafo 23, que ele traz à luz a uma escritura, e ali então aquela escritura produz vida. Amém. Vida só no maná da hora. Não adiantava querer comer maná que caiu da nuvem ali no deserto, que caiu ontem, porque Deus não aceitava. O profeta chega a dizer na mesma mensagem Acenda a Luz, ele diz: quando ele envia uma luz para aquela pessoa, ele não aceita você caminhar na luz passada. Eu não posso ignorar a luz quando chega. Ela chega e ela então é lâmpada para os meus pés. Então os tipos nos dão segurança para caminharmos. Hoje eu não vou demorar, não vou tomar muito tempo. Os tipos então, nós lemos aqui um tipo de Adão e Eva. A mulher sendo tirada do homem para então poder ter companheirismo com o homem. Ela estava nele, mas teve que ser tirada dele para que ela pudesse se tornar uma só carne com ele. Por isso é um mistério. O profeta diz: nós estávamos em Deus antes que o mundo existisse na sua grande mente. Éramos atributos em Deus. Mas houve um dia no Calvário que tivemos que sair de dentro dele para então nos tornar uma só carne com ele. Aí ele prega a união invisível da noiva. Todos os elementos, porque Adão havia sido formado do pó da terra. Mas quando Deus foi formar Eva, ou trazer Eva à existência, Deus não foi mais nos 16 elementos, que estava ainda no pó. Deus não foi procurar um outro barro. Deus foi no barro original. Porque o profeta diz na mensagem Jeová Jiré, que quando Deus é exigido, é chamado para vir tomar uma decisão, ele diz, ele toma uma decisão só. Ele não é como nós que tomamos uma hoje e amanhã podemos tomar uma melhor ou pior. Ele diz, ele toma uma só, porque a primeira que ele toma é para toda a eternidade, é a melhor que ele pode. E ele havia tomado uma decisão ao seu respeito, manifestar você e permitir que nesta carne você caísse, mas ele já tinha tomado uma decisão de ele mesmo se fazer carne, ir na cruz do Calvário e resgatar você outra vez. Ninguém podia impedir, ninguém podia parar Deus. O plano de Deus teria que ser elaborado e ele chegaria até o fim e resgataria você outra vez.
Porque ele criou a lei da redenção e ele mesmo se encaixou na lei da redenção. Ele diz: eu sou Deus que faço a ferida, mas eu mesmo a saro. Ele permitiu que eu e você viesse nesta condição caída apenas para demonstrar o quanto ele nos ama, o quanto ele estava disposto a morrer no meu e no seu lugar, para que quando chegasse o meu momento e o seu, de dizer assim: Senhor, agora no século 21 é a minha parte de morrer por ti. Agora é a minha vez de entregar a minha vida por ti. Agora é a minha parte de doar a minha vida, porque eu quero encontrá-la do outro lado. Aquele que não tomar a cruz, aquele que não negar a si mesmo. E qual é o povo que tem negado a si mesmo? Qual é o povo que tem abrido mão das coisas do mundo, dos desejos da carne, para servir a Deus? Qual é os jovens que têm renegado o mundo apenas para ser um verdadeiro cristão? Você vai encontrar a sua alma com ele do outro lado. Isso é glorioso. Isso nos dá uma alegria muito grande de servi-lo. Por mais que a cruz seja tão difícil em determinados momentos, quem quer desistir? Ora, se você já está conseguindo ver a linha de chegada desta corrida, para que parar agora? Nós estamos como aqueles corredores, sempre no final é mais desgastante. Ele já suou o suficiente para estar meio fraco, ele já está com os nervos começando a dar cãibra, mas tudo isso acaba quando ele vê o sinal do Filho do Homem. Tudo isso fica para trás quando ele vê que o sinal está logo ali. A linha de chegada te espera com um grande galardão, irmão. E as forças dele aumentam. Ele tem muito mais do que quando ele começou a corrida. Por isso que quando Josué entrou dentro da terra, Caleb tinha mais de 80 anos. E disse para Josué assim: cadê a porção especial que o profeta nos prometeu? Fala, mas que isso, Caleb? Velhinho, 90 anos. Falou, estou muito mais forte que você imagina. Agora que eu vi a terra prometida, que eu estou dentro dela. Falou, aquele monte lá tá cheio de gigante. Falei, então você pode esperar que você vai ver cabeça caindo aqui no chão que eu estou subindo. Gigante só existe para você derrubar. Então, como a mulher se tornou ossos dos ossos de Adão, e nós sabemos que se houve um primeiro Adão, esse primeiro Adão caiu, teria que haver o segundo Adão. E quando fomos tirados de dentro dele ali no Calvário, ali você se tornou um com ele. Éramos apenas atributos. Eva era um atributo dentro de Adão. Mas um dia manifestada, ele poderia abraçar o seu atributo. Ele poderia ter companheirismo com o seu atributo. E o profeta diz, quando a lança entrou ao lado dele, ali na cruz do Calvário, ali a igreja se manifestou. Ali ela saiu para ele ter companheirismo com ela. Na mensagem lugar provido por Deus para adoração, o profeta diz, agora lembre-se, em Cristo, somos carne de sua carne, ossos de seus ossos. Quando Deus feriu Cristo no Calvário, ele foi ferido por mim e por ti. Nós somos carne de sua carne, ossos de seus ossos, corpo do seu corpo, nome do seu nome. Ei, glória, noiva dele, vem, estamos nele. Nós somos carne da sua carne, ossos dos seus ossos. E Deus potencialmente já nos ressuscitou. O poder vivificador que nos levantou de uma vida de pecado. Ei, glória, você lembra daquele dia que ele te resgatou? Um homem sem esperança, sem expectativa de vida,
sem saber para onde ia ou para onde estava vindo. Ele te resgatou, te fazendo carne da carne dele. Agora lembre-se, nós morremos em nosso próprio nome. Somos sepultados e levantados em seu nome. Vê, não somos mais nós mesmos. O profeta diz assim: nós não somos filhos do tempo. E Laodiceia é um tempo. Então nós não somos filhos de Laodiceia. Ele diz: somos filhos da eternidade, porque estávamos na mente de Cristo. A única coisa que a revelação vem e faz com o eleito é tirar a amnésia espiritual. Você começa a lembrar do companheirismo na grande mente do ser Elohim. Carne da sua carne, ossos de seus ossos. Aí não tem como Satanás tentar te tirar alguma coisa, irmão. Você passa a ter confiança. Os tipos nos dão a segurança de que estamos posicionados no lugar certo. Na mensagem a dores de parto, eu quero ler isso aqui apenas para a segurança, para todos nós. Olha o que o profeta diz. Estes homens, se eles pudessem captar isto e sair com isso, eles poderiam pôr mais sentido nisto. Vem trazer isto a um lugar que eu somente quero lançar a semente, mas espero que eles, estes homens, a revelação possa chegar a eles e eles façam isso vir à vida. Amém. Aí você começa a ver a Bíblia como ele disse. Agora eu posso ver Cristo de Gênesis a Apocalipse. Agora eu posso ver Cristo em Boaz. Agora eu posso ver Cristo em toda a humanidade, em todos os seus filhos santos do Velho Testamento. Agora eu posso ver a noiva em Esther. Agora eu posso ver a noiva em Ruth. Porque neste livro não era Ruth, era você. Por isso você encontra o seu nome no livro. Porque você se vê lá. Eu era Ruth. Foi eu quem disse para a palavra, porque Noemi significa a palavra. Foi eu que disse para a palavra: onde tu fores, eu irei. Ou é quem que está fazendo isso nesses dias? Aonde tu pousares, eu pousarei. Porque aonde estiver o corpo, eu me ajuntarei com as águias. Aleluias. Tenho ainda mais uns 15 minutos para trazer aqui a evidência dos tipos. Ver o quanto os tipos são perfeitos e o quanto eles nos transporta para dentro da palavra. Então, já que estamos falando de tipos, vamos tomar um tipo aqui muito conhecido por todos nós. Abra sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 2. Quero que a igreja lê comigo. E quero fazer com todo o meu coração tudo o que eu puder para esclarecer da melhor maneira para você. Se soar alguma palavra que você não entendeu muito bem, faça como o profeta diz na mensagem Dores de Parto, parágrafo 21. Falou: quando eu como uma torta de cereja, se eu encontrar um carocinho, eu não jogo a torta fora, eu tiro só o carocinho. E aproveita o resto da torta. Então vamos lá. Vamos tomar o capítulo 2. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Lembrando que nós estamos falando de porção dobrada da noiva. É uma escritura muito conhecida para todos nós. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim desceram a Betel.
você vai ver que eles desceram para o primeiro lugar, chamado Betel. Quando eles chegaram em Betel, vamos ver o versículo 3. Os filhos dos profetas, não eram os filhos do mundo, filhos dos profetas, que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu. Quero que vocês notem algo. Os filhos dos profetas não saíram ao encontro de Elias. Estavam os dois. Eles saíram ao encontro de Eliseu. Quem é Eliseu? A noiva. Eles saíram ao encontro da noiva, os filhos dos profetas. Saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então o filho dos profetas sabia que algo ia acontecer. Mas Eliseu disse: eu sei, não precisa vir falar comigo não. Em outras palavras, fica na sua. Eu sei muito bem onde é que eu estou posicionado. Calai-vos. Primeiro lugar, em Betel. Então, quando os filhos dos profetas saíram para pressionar Eliseu, olha o que Elias disse. Então Elias disse: Eliseu, fica aqui. O Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele diz: ficar aqui, onde o filho dos profetas estão tentando me calar? Tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, os mesmos. Aonde Eliseu ia para ver o evento, lá tinha filho dos profetas tentando desviar Eliseu da visão. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu com a mesma pergunta, com a mesma coisa, e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu senhor por sobre sua cabeça? Mesma pergunta, mesma resposta. Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Não adianta vocês querer ficar só me falando do futuro. Eu estou caminhando para me ver o presente. Amém. Lembra que os filhos dos profetas, a mensagem é assim: olha, vai haver, vai haver, vai haver. E Eliseu caminhando para o acontecimento. Amém. Só que já era o segundo lugar. Estavam em Betel, tinha filho dos profetas, para tentar enganar Eliseu. Fazer Eliseu esperar por algo que já ia acontecer. Foram para Jericó, os mesmos, iguais, filhos dos profetas com a mesma mensagem. E Eliseu com a mesma resposta. Então, Elias lhes disse: fica-te aqui, lhe disse, fica-te aqui. O Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos ao Jordão. Lembra que o Jordão é lugar de decisão. Betel, primeira puxada. Jericó, segunda puxada do ministério. Jordão, terceira. É na terceira puxada que as águas se abrem. É na terceira puxada que a noiva passa. E vocês verão que os filhos dos profetas ficou do outro lado do Jordão. Porque eles ficou esperando uma coisa para o futuro. Terceira puxada, Jordão, lugar de decisão. Lugar onde o Velho Testamento e o Novo se abrem e você pode passar no meio dos dois. Você olha no tipo e vê a imagem exata. Amém. Aleluia. Glória a Deus, você está entendendo? Amém. Então vamos mais um pouquinho. Na terceira puxada, caminharam os dois juntos. Agora 50 homens dos filhos dos profetas foram. E pararam certa distância. Não, eu não vou me envolver com esse negócio.
Eles ficam a certa distância. Não, porque não é, eu acho, ó, olha, não é assim. Eles ficam de longe. Cuidado. Teve um pastor que chegou para mim um dia e disse assim: não, irmão, é porque você está se expondo demais. Eu quero cuidar da sua imagem. Eu falei: não, a minha imagem é a imagem e semelhança de Deus. Eu não estou preocupado com essa aqui. Porque eu sei que eu estou atravessando o Jordão na terceira etapa. 50 homens, filhos dos profetas, irmão. Não é filhos, não é mundanos, não é denominacionais. Filho dos profetas. Porque só os filhos dos profetas é que sabem o que iria acontecer. Quem é aí no mundo que sabe sobre o filho do homem? A não ser os filhos dos profetas? Ficaram a certa distância, em frente. Ei, irmão, olha, de frente. Em frente do lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. Agora, coloque a sua atenção agora nesses versículos. Então, Elias tomou sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, velho e novo. E passaram ambos em seco. Não disse a vocês no princípio que o tipo, quando você esquadrinha um tipo, você pode bater no chão assim, tem barro, não afunda não. Passa em seco, você está firme na palavra. Não, agora eu entendi o que é isso aqui, ó. Você está seguro. Por mais que um filho do profeta chega para você e diz assim, não, vai haver. Você fala, não, eu já vi, uai. Eu vi até o rosto dele, uai. Havendo eles passaram pela terceira etapa. Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Só que, quando Elias falou para ele pedir, estava só os dois. O Jordão separava os filhos dos profetas com Cristo e a noiva. Eles ficaram a certa distância. Mas Cristo e a noiva estavam juntos, porque Elias e Eliseu é Cristo e a noiva. Por isso o nome é tão parecido. Ela seria ele, mensagem, união invisível da noiva. Havendo passado eles, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E glória. Porção dobrada só pertence à noiva de Cristo. Só ela pode alcançar, porque ela está só com ele. Não tem mais filhos dos profetas para interromper e ficar tentando desviar a visão. E falou, não, se eu ficar dando ouvido à voz dos filhos dos profetas, eu perco o foco aonde a coisa vai acontecer. Respondeu Elias, coisa difícil pediste. Coisa difícil pediste, porção dobrada. Porque nós temos que crer, como diz o profeta na mensagem Jeová Jiré. Ele nos chamará para crer em coisas ridículas. Coisas que só por confiança que você crê. Só tendo a revelação de todo o livro, para você saber que você é Eliseu. Você foi Eliseu e hoje você é Eliseu. Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti. Presta bem atenção nisso. Se me vires sendo tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Coisa difícil ele tinha pedido. Mas qual era o requisito? Tinha que ver Elias sendo tomado dele. Se ele visse o Elias sendo tomado dele, o que ia acontecer? Ele teria porção dobrada.
O ministério desse Elias, o tisbita, o profeta Elias, as duas partes, é diferente do Elias que veio e foi enviado para nós? Não. É a quarta manifestação de Elias. Só que o quebra-cabeça é duas partes. Havia uma escritura de Malaquias 4, que é o profeta Elias, mas havia outra escritura, a segunda parte do plano, que teria que ser enviado a nós. Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem, os dois papéis. Uma parte veio primeiro e a outra veio e se encaixa. Se encaixar, é seu. Se você vê o Elias sendo tomado de ti, porção dobrada virá sobre ti. Mensagem: qual a atração sobre a montanha? Elias estava só com Eliseu. E Elias disse: o que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Em 28 de fevereiro de 1963, Deus confirmando sua palavra. Amém. Vamos ver qual a palavra que ele estava confirmando no Monte Pôr do Sol. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe. É Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. Amém. De Apocalipse 10, do 1 ao 7. Amém. Por que ele não disse só Apocalipse 10? Porque cumpria nele só do 1 ao 7. Porque do 8 ao 11 era a porção dobrada que viria sobre Eliseu. Amém. Ele não podia dizer apenas Apocalipse 10. O Elias tinha uma parte, mas o restante, a porção dobrada, viria sobre a noiva do versículo 8 ao versículo 11. Deus, confirmando sua palavra outra vez, de Apocalipse 10, do 1 ao 7. E nos dias de soar a mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus, o mistério escondido, de Apocalipse 10, do 1 ao 7. Mistério escondido, de qual é o mistério de Apocalipse 10, do 1 ao 7? E vi um anjo forte descendo do céu. Amém. Sua noiva vai ver o Elias sendo tomado, para então receber a porção dobrada do Filho do Homem. Amém. A última mensagem para a última era da igreja cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30. O dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Agora eu quero tomar aqui a mensagem ao nascer do sol, para você ver que você tem a porção dobrada. O mundo não consegue ver como é que recebia a porção dobrada. Tinha que ver o Elias sendo tomado de ti, por cima de sua cabeça. Se vê, então te fará. Se não vê, esquece porção dobrada. Esquece a outra metade do papel. O profeta diz na mensagem, para que foi dado o Espírito Santo, irmãos? Ele disse: nós somos um povo peculiar. É uma super raça. Lógico, criado pela palavra, gerado pela palavra. Então eu poderia citar aqui, mas às vezes o DVD pode ir para alguém que não conhece o que aconteceu no Monte Pôr do Sol. Então eu vou ler aqui. E termino daqui uns 10 a 15 minutos no máximo. Vamos ver o que aconteceu no Monte Pôr do Sol. Porque o profeta diz, ele vai dizer aqui: eu gostaria de saber se a minha igreja local sabe de cada detalhe do que aconteceu lá. Às vezes, por eu não entender o detalhe, eu fico meio que de longe. Mas quando você entra para entender cada detalhe, você atravessa o Jordão na terceira etapa para que a porção dobrada possa vir. Eu vou citar exatamente porque ele disse aqui, olha. Vendo que o nosso tempo aqui é limitado, e em particular, por causa daqueles amigos que estão escutando pelo telefone, desejo chamar sua atenção nesta manhã, eu diria nesta noite. Uma fotografia foi captada há algum tempo pela câmera, acerca de uma visão que tive aqui mesmo no tabernáculo.
a qual se relacionava com minha partida de Indiana para o Arizona, onde devia encontrar-me com 7 anjos, em forma de pirâmide. O mundo, você vai falar isso para alguém? Não, os filhos dos profetas vão ficar do outro lado do Jordão. Só Eliseu, sabe por que Eliseu vai receber? Porque Eliseu vai ver. Ele consegue ver o rosto dele. Ele consegue ver o encontro com 7 anjos. O Elias. Não sabendo o que sucederia depois que cheguei ali, estava pensando que seria o fim de minha vida, pois ninguém poderia haver sobrevivido a uma explosão tão forte. Então, seguro de que vocês conhecem todos os detalhes disso, na mensagem Senhores, é este o tempo, ele conta quase todos os detalhes. Logo, inclusive, ele pregou a mensagem Senhores, é este o tempo? É uma pergunta. E ele usa a escritura de Apocalipse 10, do 1 ao 7. É este o tempo de quê? Tempo de sua vinda. E logo, certa manhã, como essa, estando em oração ali no Quênio Sabindo, no Monte Pôr do Sol, foi colocada uma espada em minha mão, e foi-me dito, esta é a espada da palavra. Amém. Agora, deixa eu chamar a atenção aqui um pouco da igreja, a chamar a atenção para dar atenção, não é corrigir. Ele disse que caiu uma espada na mão dele. A espada era a palavra. Então, se ela veio, então não tinham. Ela não podia ter vindo se já estivesse aqui. Ela só veio porque aqui não havia toda a palavra. Por que ele mandou Elias para restaurar todas as coisas? Restaurar a palavra, para que então ela pudesse vir para as mãos dele restaurada, e aí ele pudesse falar só dos mistérios. Amém. Então veio a palavra porque eles não tinham toda a palavra, mas sim parte da palavra dentro das eras. Mas chegou um dia, quem é a palavra? Cristo. Amém. Ele próprio desce. Depois que apareceram os anjos, como foi profetizado, e ao mesmo tempo uma grande luz acendeu ao ar, desde onde eu estava de pé, e logo se foi, uma altura de 30 milhas, 48 quilômetros, uma nuvem, forma de nuvem. A ciência provou, por ser sobrenatural, que não podia ter nuvens, não tinha umidade no ar, naquela altura, para formar uma nuvem. Por isso eles viram que era sobrenatural. Viram que era sobrenatural, mas não entenderam o sobrenatural. Não esqueça, eu vou falar do quebra-cabeça de 2 partes. Por que eles não conseguiram montar? Vocês vão ver como que Deus é detalhista. Por isso ele disse assim, olha, não tira nem um J, nem um tio, que eu falo demais num tio. Eu falo demais num J. Não tira. Não tira que faz parte do quebra-cabeça. Se você tirar, vai faltar a peça. Você não vai conseguir ver o quadro todo. Olha, e formou quase um círculo, como se fossem asas dos anjos. Aguenta, porque daqui 10 minutos eu termino. Ler às vezes dá um pouquinho de cansaço, mas eu quero ler nas palavras do profeta. Ali mesmo nos céus, desenhou uma forma de uma pirâmide, com a mesma constelação de anjos que apareceram. Desde o México, a ciência tirou a fotografia enquanto a nuvem se moveu. Da parte norte do Arizona até onde o Espírito Santo disse que eu estaria de pé. 40 milhas ao noroeste de Tucson. Isso subiu ao ar. A revista Life publicou as fotografias de algo místico. Ali, na esfera onde não podia haver umidade nem evaporação, classe alguma. 30 milhas de altura, 27 milhas de largura, subindo do lugar onde aqueles anjos estavam parados. Agora, os cientistas buscaram saber ali, em Tucson. Um deles queria saber o significado, porém eu não lhes disse nada. Vocês sabiam de antemão. Eles tiraram tranquilo. Eles tiraram a foto e não entendiam. Falei, mas nós sabemos que é algo sobrenatural. Os filhos dos profetas sabem que esta foto é sobrenatural. Mas entende os detalhes dela?
entendem os detalhes, o porquê que ele permitiu tirar uma foto. Só vendo Elias sendo tomado de ti, que receberás porção dobrada. Ele me falou ali mesmo e disse, os 7 selos serão abertos, os 7 mistérios. O mistério sétuplo da Bíblia, que tem estado oculto desde a fundação do mundo, será revelado. Amém. E nós, sendo um grupo pequeno, glória. Amém. Já pensou no tamanho desta cidade? E o Eterno abrindo segredo só para você aqui, todos os cultos. Olha que povo é este. Ele escondeu o mistério de muitos, inclusive dos filhos dos profetas, para abrir apenas a Eliseu. Nós, sendo um grupo pequeno, humilde em comparação com o resto do mundo, temos nos regozijado com estas bênçãos, havendo escutado estes mistérios. Casamento de vós, semente da serpente, e todas aquelas perguntas têm sido completamente reveladas. Não pelo homem. Glória, William Branham era homem. Era Cristo que estava ali abrindo os mistérios. Não pelo homem, mas por Deus mesmo. Quem nos tem aberto estes 7 mistérios do que foi a igreja, como foi Cristo no princípio e como seria revelado isto nos últimos dias. Agora, à medida que isto foi subindo, temos a fotografia aqui mesmo para ver se vocês notam como a revista Life publicou. Eles publicaram assim, do jeitinho que você está vendo. E o profeta também, no dia que viu, não entendeu. E o anjo disse para ele, você está vendo o quebra-cabeça com a peça virada ao contrário. Vira a peça. Uma pecinha só, mas virada de cabeça para baixo não encaixa. Quando ele disse que ele virou a peça, ele disse, eu vejo os olhos dele, eu vejo o nariz dele, é ele mesmo que tem descido aqui. Olha o povo que recebe porção dobrada, porque viu Elias na mensagem 7º selo. Ele diz assim, quando os 7 anjos desceram, eles me levaram para dentro daquela nuvem. Eles me receberam numa forma de reunião. E você diz amém. Eu também vejo. Aí você recebe porção dobrada. Você não é filho dos profetas. Você é Eliseu. Foi escondido dos sábios. Mas quem entrou na nuvem, quando ele chegou lá, estava uma espécie de reunião. E o profeta chega a dizer, o anjo que estava no meio, era peculiar para mim. Era o 7º anjo. Ora, quem é o 7º anjo, irmãos? Não era o William Branham? Ele disse que o do meio era o 7º anjo. Quem é que revelou o Apocalipse para João? Quando João assentou para adorá-lo, disse, não me adora, João. Eu sou o conservo teu e de seus irmãos. O povo não quis adorar o William Branham num certo tempo. Disse, não, eu não sou ele. Eu sou um servo dele, mas ele tem descido agora e me levado para dentro da nuvem. Qual é a importância de entrar para dentro da nuvem? Porque o maná só caía de debaixo da nuvem, não caía debaixo do pilar de fogo. Pilar de fogo foi nos pentecostais, mas para você é maná vivo caindo da nuvem. É a revelação dos selos, é a revelação de mistério. E o profeta diz na mensagem, 1º selo, parágrafo 71, 75, ele diz, nós não poderíamos ser arrebatados com uma peça só, com o que temos. E tinha naqueles dias só Malaquias 4. Mas ele disse, mas o que os trovões irão revelar nos dará fé de rapto. É no mistério,
É nos mistérios que Deus prepara a sua alma. É dentro da nuvem que tem segredo de coração. Eliseu. Muito prazer, irmão Eliseu. Muito prazer, irmão Eliseu. Você tem porção dobrada. Muito prazer, irmão Eliseu. Muito prazer, irmão Eliseu. Você tem entrado com ele para dentro da nuvem. Você tem visto o seu Elias sendo tomado por cima de ti. Não fica como os filhos dos profetas do outro lado do Jordão esperando o que vai acontecer, não, irmão. Desce daqui com a porção dobrada e mostra que você recebeu. Filho do homem é a porção dobrada. Não pode só Malaquias 4. Falta a parte do papelzinho. E ele veio e falou: eu sou a parte que falta. Por isso nós nos tornamos um com ele. Mas antes dele descer não éramos um com ele. Deus abençoe a todos, não vou tomar mais o tempo. Que você possa produzir essa porção dobrada onde você for. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.